Vamos lá, galera. Reserva de emergência. Você tem, senão você está lascado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algo extremamente básico, porém extremamente importante, que pode salvar a sua vida financeira, mas infelizmente a maior parte das pessoas continua falhando nessa área. Imagina se você perdesse seu emprego amanhã. Você consegue manter as contas da casa enquanto você está procurando outro emprego? Ou se surgisse uma emergência médica, você teria condições de lidar com ela? Ou você vai se endividar ou fazer empréstimo para isso? Essas são algumas situações que podem ser enfrentadas com muito mais tranquilidade quando vocês têm reserva de emergência. E o pior de tudo, sabe o quê? Que estatísticas no Brasil mostram que mais de 80% dos brasileiros não têm fundo de emergência. Imagine isso, viver em um país como o Brasil, com uma economia extremamente instável e não ter nenhuma reserva. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês tudo o que vocês precisam saber sobre como criar essa reserva, como criar esse colchão financeiro. Vou contar para vocês histórias e momentos da minha vida que eu não tinha exatamente o que aconteceu. Por que ter reserva de emergência é tão essencial? Tem algumas pessoas, alguns gurus, porém, tudo isso que falam que não é importante ter reserva de emergência, ou na verdade não que não é importante. Quando você foca em construir ela, você atrai coisas ruins para a sua vida, você foca em emergências. Isso é a maior balela. Eu acredito exatamente o contrário. Não ter reserva de emergência que atrai coisas ruins. Simplesmente isso. Eu sempre vivi pelo ditado: espera o melhor, mas se prepara para o pior. E sabe o que é mais incrível? Quando você tem uma reserva de emergência, é exatamente isso. Você está preparado para aquilo que é inesperado. Então, antes de começar a investir ou sonhar com liberdade financeira, proteger a sua vida financeira e da sua família é a primeira prioridade que você tem que focar. Então vamos entender uma coisa. Qual a definição de reserva de emergência? Reserva de emergência, para todo mundo saber, uma reserva é um fundo que você guarda somente para situações de emergência. Isso não é um fundo para viagem, não é um fundo que você aproveita a oportunidade, não é fundo para nada. É um fundo onde você vai colocar o dinheiro deitado e tendo poeira. Só isso. Pensa nele como um colete salva-vida em um barco. Ele deve estar em lugar seguro, acessível e de preferência verificar a cada alguns meses o estado dele. Você não coloca seu colete salva-vida trancado em um armário ou escondido num barco. Você tem que estar em lugar acessível e obviamente que qualquer pessoa pode pegar ele rápido em momento de emergência. Isso é a mesma filosofia que nosso fundo de emergência segue. Então, quanto a gente precisa para ter reserva de emergência? Qual é o valor dele? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que definir qual é o seu padrão de vida. Só que nesse momento, a gente não vai falar o mesmo padrão de vida que a gente tem na nossa planilha financeira, onde você coloca todas as suas despesas. Você vai somente definir o padrão de vida essencial. Isso quer dizer padrão de vida dos custos fixos, que são essenciais para a sua vida, que você não consegue ficar sem eles nem se fosse em momento de emergência. Tipo, o aluguel que você paga, financiamento, conta de luz, condomínios, água. São coisas que você, empregado ou desempregado, você com negócio falido ou não, vai ter que pagar. Então, você vai ter que ter emergência para isso. Outras coisas no seu padrão de vida que são mais supérfluas, como, por exemplo, ir para restaurante, cinema, vestuários, passeios, tudo isso, isso não precisa contar nessa conta, certo? Por quê? Porque no momento de emergência você nem vai pagar eles. Então, você precisa de dinheiro, calcular em cima das coisas básicas, essencial, que você vai ter que pagar, custa o que custar. Nesse momento que você calculou seu padrão de vida essencial, certo? Ok? Você vai precisar o quê? Ter de 6 a 12 meses esse padrão de vida. Então, vamos imaginar que são seus padrão de vida essencial, são 5 mil por mês, certo? Então, se você é servidor público, você pode ficar com apenas 6 meses. Por quê? Porque você tem mais segurança no seu emprego. Se você é uma pessoa que trabalha no setor privado, você vai precisar 12 meses. Se a gente fala da conta de 5 mil, então 5 mil quer dizer você vai precisar de 30 mil, se é 6 meses, ou de 60 mil reais guardado, se estamos falando de 12 meses. Parecem muitas coisas, mas não se preocupa. Você não precisa construir isso em um dia, você pode construir essa reserva aos poucos. Agora, a quantidade necessária para a reserva de emergência para as pessoas depende muito da situação pessoal e profissional. Por exemplo, quem é autônomo, empresários que têm negócios muito variáveis, que às vezes passam uma época, umas crises, talvez você precisa ter mais que tempo. Você pode ser até 12, às vezes, em caso de autônomos ou empresários, pode chegar para 24 meses que você vai precisar de fundo de emergência. Depende muito da instabilidade nos seus negócios, certo? Agora a pergunta, beleza, bem, preciso de 6 a 12. Onde eu guardo esse dinheiro? Agora presta atenção. Fundo de emergência, essa aplicação financeira, ela tem que ter 3 características extremamente importantes. A primeira delas é segurança.
Você não pode colocar seu dinheiro em lugar duvidoso, certo? Você tem que ter um lugar seguro. Um instituto financeiro, seja um banco, pode ser banco digital, pode ser tesouro direto, mas em um lugar seguro. Segunda coisa, tem que ter liquidez. Liquidez, agora presta atenção. Liquidez não quer dizer apenas que você pode sacar o dinheiro. Liquidez precisa ser que você pode sacar o dinheiro sem prejuízo. Por exemplo, se você tem uma carteira de ações, você tem liquidez. Mas o lugar não permite para você, às vezes, sacar sem prejuízos. A mesma coisa, fundo de emergência, que muitas pessoas dizem, você pode colocar. Não, não pode. Você não pode colocar nem em ações, nem em fundos imobiliários, nem em prefixados, nem em PCA. Nenhum desses lugares não serve. Certo? E tem que ter rentabilidade diária. Pelo menos seu dinheiro está deitado lá. Lembra que ele vai pegar poeira, porque você não vai fazer com esse dinheiro nada. Ele precisa render, pelo menos acima da inflação, preferência mais. Então, qual é o lugar que realmente serve para fundo de emergência? Presta atenção. Primeiro, Tesouro Selic. Por quê? Porque ele é seguro, tem liquidez diária e rendimento, obviamente, assim a poupança ele rende o Selic, obviamente. CDBs com liquidez diárias que paga pelo menos 100% do CDI. Hoje todos os bancos têm, todos os bancos digitais têm, esse também serve. Banco Inter, qualquer banco hoje em dia tem CDB com liquidez diária que paga pelo menos 100% do CDI, beleza? Agora, o que eu recomendo sempre, não colocar tudo em um lugar. Seja, não colocar todo mundo no Selic ou todo mundo em algum CDB, certo? Por quê? Porque pode ser alguns problemas nesse fundo de emergência seu. Por exemplo, se você colocou no Selic e você precisa tirar no final de semana, você não vai conseguir. Pode ser que o Tesouro sofra algum atraso, pode ser que também seu banco tenha alguma coisa. Banco Itaú, um tempo atrás, que eu tenho conta no Itaú, ficou 12 horas o dia todo, praticamente não podia movimentar a conta. Imagina, se você precisava emergência de manhã, dinheiro urgente para alguma coisa e você não tem de onde sacar. Então, sempre tem pelo menos 2 lugares. E o terceiro lugar que você precisa manter um pouco de dinheiro é dinheiro vivo mesmo. Pelo menos um mês de sua despesa, guarda em espécie. Pode ser na sua casa, em um lugar que você tem acesso. Por que isso é importante? Porque pode acontecer emergências além do que você imagina. Sei lá, sua cidade fica 3 dias sem luz, sei lá, um apagão, vai saber o que pode acontecer. Então, às vezes precisa um dinheiro mesmo. Se sofreu um bloqueio judicial, todas as suas contas estão bloqueadas, problema no seu CPF. Então, um dinheiro ao vivo pode salvar sua vida nesse momento. Deixa eu contar para vocês 2 histórias. Uma com uma amiga minha, que aconteceu com ela um tempo atrás, e uma minha, que foi bastante tempo. 2 meses atrás, uma amiga minha que é dentista, fez acidente de carro, um acidente grave, deu perca total no carro, quebrou a mão, machucou a coluna e adivinha o quê? Não podia trabalhar mais de um mês. Sem fundo de emergência, trabalhando como autônoma, como dentista, sem trabalho, sem receber contas da casa chegando e simplesmente, imagina, além de toda a dor do acidente, do carro, do hospital, tudo isso, ainda as contas acumulando todo mês, sem ter fundo de emergência. Eu sempre conto que eu fui à falência 2 vezes aqui no Brasil. E na segunda vez, quando eu comecei a melhorar um pouco, isso foi depois de 2 anos, eu conto que entraram assaltantes para minha casa, simplesmente roubaram a casa toda. Eu fiquei sem nada. Imagina, eu estava sem fundo de emergência, sem dinheiro. E aí, minha vida levou muitos e muitos meses para recuperar disso. Se eu tivesse fundo de emergência naquela época, minha vida era muito mais simples. Por isso que eu falo, o fundo de emergência, isso não é uma coisa legal ter. Isso não é uma coisa que é boa ter, das coisas. Isso é essencial para a nossa vida. Então, simplesmente você tem que focar em o primeiro investimento que você tem que ter. Antes que você pense em fundo imobiliário, em carteira de ação, em qualquer coisa. Você tem que pensar como eu consigo, o mais rápido possível, meu fundo de emergência. Pode salvar a sua vida e da sua família. Agora, mesmo que eu falo para vocês que a primeira coisa mais importante é construir o fundo de emergência, muitas pessoas vão ficar ansiosas, especialmente se é jovem. Mas eu queria já investir em carteira de ações, queria ter meus fundos imobiliários, queria colocar no IPCA+, que agora é bastante vantajoso, que está pagando mais de 6% ao ano, IPCA mais 6%. Então, fica muito ansioso. Não queria ficar agora durante meses e meses só colocando no meu fundo de emergência. Você pode fazer, você pode dividir. Quer dizer o quê? Se você chega para investir 30% de seus ganhos, que isso é o ideal. Se você está longe de 30%, comece com 10% e aumenta isso. Mas o ideal é que você chegue para 30%. Se você está muito ansioso para começar outros investimentos, você pode dividir.
metade dos seus aportes vai ser construindo o seu fundo de emergência e metade dos aportes vai ser em outros investimentos. Assim você pode construir as duas coisas no mesmo tempo. Vai levar mais tempo, é menos seguro, mas pelo menos você não vai ficar ansioso pensando que seu dinheiro fica parado e você não está investindo ele em nada. Apesar que mesmo, entre aspas, parado, você coloca no Selic ou em CDB que paga 100% do CDI, pagando acima de 10% ao ano, isso é uma boa rentabilidade, mesmo que não seja o melhor do mercado. Uma observação importante sobre o fundo de emergência: o fundo de emergência ele tem que ser dinâmico. O que isso quer dizer? Ele pode mudar à medida que suas despesas e a sua responsabilidade mudam. Imagina, quando você é solteiro, você tem um X padrão de vida, então não precisa muita coisa para isso. Ou quando você vive na casa dos pais. Quando você casa com uma esposa, é outro padrão. Quando você tem filhos, é outro padrão e outras necessidades básicas que precisa. Então, seu fundo de emergência ele tem que ser ajustado com o tempo. Ele pode começar pequeno, mas às vezes ele tem que ser expandido, lembra, para proteger, não somente agora você, proteger toda a sua família. Então, sempre presta atenção nesse ponto. Perceberam, reserva de emergência ela é essencial para a nossa saúde financeira. Ela vai proporcionar para você segurança, estabilidade, ela permite para você enfrentar imprevistos da vida, e todos nós vamos ter imprevistos ao longo da vida. Às vezes, no momento que você menos espera e menos preparado, eles vão aparecer. Agora, você tendo uma reserva de emergência deitada lá, para poder utilizar nesse momento, eu prometo para você que sua vida vai ser muito mais tranquila e você vai poder dormir muito mais em paz, obviamente. E claro que se você tem reserva de emergência que protege você e sua família, você pode focar em realmente construir a sua liberdade financeira de você e da sua família. Então, reserva de emergência é o primeiro foco de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Construa ela e depois você pode focar em outros investimentos, que obviamente mais arrojados e pode pagar mais. Mas o fundo de emergência é o primeiro passo para todo mundo. Se gostou desse vídeo, obviamente compartilha com outras pessoas que talvez precisem também dessa lição. Curte, comenta se ficou alguma coisa em dúvida. E se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.